E chegamos na etapa que talvez interesse a grande maioria, porém ainda não finalizamos. Mas hoje faremos a instalação do então GLPI. Já passamos por várias etapas e agora finalmente vamos subir a aplicação. Bem-vindos de volta novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou o criador desse canal aqui, onde eu estou publicando uma série de vídeos ensinando você a montar o seu primeiro servidor Linux, partindo do princípio que você não sabe absolutamente nada. Enquanto o nosso servidor está atualizando aqui, vamos dar uma repassada no que veremos hoje, né? Bom, o nosso repositório, e se você mais uma vez caiu aqui de paraquedas, eu vou pedir para você vir aqui e dar um start. Já agradeço de antemão, pois já chegamos a 30 stars, isso é muito interessante. Deixa eu só ampliar aqui para você ver. Então, temos aqui 30 stars. Muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês. Tá? Mas nós chegamos aqui na etapa de instalação da aplicação, né, real, que no caso é o GLPI. Meu mouse está com um pequeno atraso aqui, tá? Então, vou pedir um pouco de paciência caso aconteça alguma coisa. Mas o que a gente vai ver hoje aqui? Nós vamos ver. Vamos fazer a verificação do nosso servidor, ver o estado que ele está. Se você não estiver entendendo nada, volte aqui nas aulas anteriores, a playlist vai estar aqui na descrição. Vamos fazer o download do pacote de instalação GLPI, fazer algumas configurações no Apache, e aí partimos então para a instalação em si, né? A configuração e o controle de permissão para acessar a nossa aplicação através da web, ok? Então, para a gente não perder muito tempo, já vou aqui deixar somente a tela do meu computador. Bora lá. Bem, vamos lá. Antes de tudo, já sabemos que o Apache ele já está instalado e configurado. Para quem não sabe, o Apache é o servidor responsável por publicar páginas na web. Por exemplo, essa página aqui, que é a página de configuração do próprio Apache, está me dizendo aqui, ó, que ele está ok e está servindo aqui a web. É local, tá? É controlado. Já temos também o nosso PHP instalado, e a versão que estamos usando aqui na data que eu estou gravando esse vídeo é a 8.3.6 e atende muito bem a nossa instalação. Nós temos também aqui o banco de dados instalado, no caso a gente está usando o PHP MyAdmin para poder gerenciar o banco, tá certo? Já criamos usuários também, né, dentro do banco. E a versão que nós vamos usar do GLPI, aqui está a página de downloads, você pode pesquisar por downloads GLPI, mas o link também vai estar no nosso material e na descrição. Então, aqui em downloads, ó, nessa opção, clicando nele aqui, eu vou ter várias versões do GLPI. Na data que eu estou gravando, a versão atual é a 11.0.6. E aqui indica que é a última versão, tá? Mas eu não vou usar essa versão, por conta de testes que já foram realizados antes dessa aqui, tá certo? Mas, se você quiser se desafiar com os conhecimentos que você já adquiriu até agora, você pode tentar a instalação dele aqui também, não tem segredo nenhum, tá bom? A versão que nós vamos usar é a versão 10.0.23, tá bom? Essa versão aqui, ok? Aqui, prontinho. Certo? Então, os requisitos do nosso servidor, ele até o momento ele atende tudo aqui ao que nós precisamos, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Bom, diante aqui do meu terminal, né, do nosso terminal, vou limpar a tela aqui, tá? Eu vou precisar fazer a instalação de algumas extensões. Eu já tenho, vai estar no material disponível para você, aqui não tem jeito, você vai copiar e vai colar aqui, tá bom? Do contrário, durante a instalação ele vai pedir para você instalar um por um, mas dentro da própria documentação, né, da própria documentação no GLPI você encontra essas extensões, tá bom? Daqui eu já antecipo que após a instalação ele vai aparecer algumas mensagens de erro, né, algumas mensagens indicando questão de segurança, sei de tudo isso. Repito, o propósito aqui é fazer você ter o primeiro contato com a montagem de um servidor. A questão da segurança e outros assuntos, a gente pode abordar e vamos abordar em outros vídeos, tá certo? É muito provável que alguém que já fez isso aqui, que já tem um conhecimento, faça algum tipo de comentário aqui. Agradeço as observações, mas fique ciente disso, tá certo?
A proposta aqui é dar o primeiro contato para quem nunca fez isso. Então eu já tenho ele aqui na minha área de transferência, vou apenas clicar com o botão direito aqui, tá? São algumas extensões que o GLPI pede, né, para poder seguir com a instalação. Então já colei aqui, vou dar Enter, e ele vai seguir aqui com a instalação. Vou clicar aqui em Sim no meu teclado. Se demorar muito aqui eu faço um corte e retorno. Perfeito, bem rápido. Para dar continuidade eu preciso reiniciar o serviço do Apache, né? Então para fazer isso eu venho aqui sudo systemctl restart apache 2, ok? Prontinho, funcionando. Agora, bom, vamos conferir aqui como é que está então o nosso banco de dados, tá? Se está tudo nos conformes, já fizemos isso anteriormente, somente a nível de conferência, tá? Então eu vou entrar aqui com o usuário principal, né, o administrador aqui, com o usuário que nós já criamos, tá? E podemos observar aqui que o banco, ele já está criado, está aqui, tá? O GLPI, é esse banco que nós vamos usar, porém, estamos vendo tudo aqui, né, porque a gente está logado como administrador. Ok? Aqui em contas de usuário, o usuário que nós vamos usar é o usuário GLPI, como ele está aqui também indicado, tá certo? Aqui eu estou logado como administrador, tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o logoff aqui e vou entrar com o usuário GLPI, que foi o usuário que nós criamos nas aulas anteriores, tá? Então, quando eu clicar aqui em entrar, observe que eu tenho aqui o banco GLPI, tá bom? Então, se eu clicar nele aqui, observe que o banco ele vai estar limpo. E durante a instalação nós vamos acompanhar o que vai acontecer aqui. Então, o banco de dados aqui está ok. Vamos seguir. Bom, como eu disse anteriormente, nós vamos usar a versão 10.0.23, tá? Então, veja que aqui em Download GLPI, aqui nessa seção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e vou clicar em copiar endereço do link, tá bom? Ok. Agora, aqui no nosso terminal, eu vou navegar até o diretório padrão do Apache, que é responsável por entregar as páginas na web, tá? E ela fica em cd, para poder alterar o diretório. Vou clicar aqui em var www html. Vou dar Enter. Agora eu vou listar aqui com o comando ls, -l, para ele listar em forma de lista. E observe que eu já tenho dois arquivos aqui, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Aquele arquivo que eu copiei o link dele, eu vou fazer o download dentro dessa pasta aqui, tá bom? Que é o var www html. Para fazer isso, eu vou digitar aqui sudo wget, lembram dele? Que nós já vimos anteriormente. Vou colar aquele link aqui, clicando com o botão direito do mouse. Opa, perdão. Deixa eu retornar aqui, novamente. Vou clicar aqui, copiar o endereço do link, voltar no terminal, botão direito, e agora eu vou dar Enter, e ele vai começar o download, tá bom? Ele vai demorar um pouquinho aqui, mas eu vou fazer um corte e já retorno para a gente dar andamento com o que nós vamos fazer com esse arquivo que ele vai baixar aqui, tá? Prontinho, o download finalizado, estou aqui de volta e aqui a gente vai conferir o que a gente acabou de fazer, tá certo? Então, dentro aqui do diretório var www HTML, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, ls-l, e ele vai listar todos os arquivos que nós temos aqui. O que nós acabamos de baixar, né, de fazer o download, foi esse aqui, tá? O GLPI e a sua versão, e observe que ele está aqui, ó, com .tgz. Isso aqui significa que ele está compactado nesse formato, tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui é descompactar ele, a primeira etapa, tá? E depois, também, nós vamos alterar a permissão, né, desse arquivo, né? Nós vamos aqui dizer o seguinte, olha, quem tem que trabalhar nesse arquivo aqui não é o root, que é o dono do sistema. E isso aqui é uma questão de segurança também, né? Qualquer tipo de ataque aí, movimentação lateral, né? Ele pode ir diretamente no diretório através do usuário root, promover algum tipo de ataque, né? Interrupção de serviço, né? E outros aspectos na questão de segurança, tá? Então, nós vamos fazer primeiro o seguinte aqui. Nós vamos descompactar esse arquivo e para fazer isso, vamos usar o comando sudo tar, traço,
XVZF, são vários parâmetros aqui, né? Executar, o modo verboso para ele listar o que está acontecendo. Z aqui é por conta do formato TGZ e o F é para forçar, né, a descompactação. E aí eu vou digitar aqui agora GLPI, para não digitar tudo, vou colocar GL, vou apertar Tab e agora eu vou dar Enter. Ele segue aí com a descompactação, é bem rápido. Prontinho, maravilha. Vamos conferir aqui o que foi que ele fez? Então, ó, ls-l, pronto. Então, tá aqui, ó, o arquivo que a gente precisa para poder trabalhar, tá? A pasta, na verdade, ele está em azul, não sei se você vai conseguir ver esse destaque, mas logo no início aqui ele tem a letra D, o que significa que é um diretório, tá? Então, todos os arquivos de configuração, instalação, tá aqui dentro, ok? Vamos seguir agora para o controle de permissão. Bom, observe que aqui, ó, esse diretório aqui, o GLPI, ele está dizendo o seguinte, quem tem permissão aqui para ele, ó, é o usuário Daniel, no caso eu, tá? E aqui ele está dizendo aqui, ó, leitura, escrita e execução, tá? Que é este usuário aqui. Leitura e escrita para outros e grupos. Não vou entrar em detalhes aqui, a gente vai abordar isso também aqui em vídeos futuros. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou transferir aqui esse usuário para o usuário padrão do próprio Apache. Então, para você, a gente pode observar aqui o seguinte, eu vou limpar a tela aqui, ó, eu vou usar aqui cat.etc pswd e vou dar Enter. E note que aqui eu tenho um usuário, logo aqui abaixo, ó, eu tenho um usuário, o usuário aqui, ó, demorou um pouquinho porque eu estava procurando, tá? www-data, tá vendo? E ele tem aqui, ó, acesso à pasta www que nós veremos já já, tá? Então eu preciso transferir o usuário, né, que tem acesso e permissão lá ao GLPI para esse usuário que é um usuário criado pelo Apache. Por quê? Porque senão, quando a gente for tentar acessar as páginas web aqui, ele vai dar erro, vai dar bloqueio, porque eu preciso transferir para o usuário padrão do Apache, não somente para um usuário. Tá? Então, para fazer isso aqui, ó, vou limpar a tela novamente e vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui sudo e o comando chrow, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, change owner, né? Ou altere a propriedade dele. No caso de Daniel, né? Como está aqui, ó, ls-l, aqui de Daniel para www.data. Então, sudo chown -R maiúsculo. Esse R maiúsculo quer dizer recursivo, o que significa que ele vai transferir todas as permissões para o diretório principal, todos os subdiretórios e todos os arquivos que tiver contido aqui dentro do GLPI, tá certo? E aí eu vou dizer aqui, ó, sudo chown R, tá? www.data, www-data, aonde? Na pasta GLPI. Vou dar Enter, vou conferir novamente e veja que ele alterou agora aqui o usuário. Não para por aqui. Agora eu preciso alterar as permissões, que não vai alterar muita coisa, porque já está praticamente aqui, tá? Mas eu preciso mostrar isso para vocês. Para alterar, eu vou usar sudo chmod, e aí, -R, também recursivo, e eu vou dizer aqui, ó, 755, né? Que é leitura e escrita para o dono da pasta, grupos e outros, tá? Veremos isso em breve também, mas o que você precisa saber é que esta sequência aqui, ele controla as permissões aqui da pasta GLPI, subpastas e arquivos. E aí eu vou passar aqui para ele também GLPI, que é quem eu quero que ele altere. Enter, ok, veja que praticamente não mudou nada, né? Veja só aqui, tá? Tá bom? Ok, maravilha. Então, permissões aqui já foram setadas. Vamos seguir. Bom, vamos lá. Agora a gente precisa criar um virtual host, né? E para isso eu preciso criar um arquivo de configuração específico para o próprio GLPI. Observe que na documentação aqui do próprio GLPI, ele já me entrega esse arquivo aqui. Eu vou fazer algumas alterações nele aqui apenas, tá bom? Então, eu vou copiar esse arquivo. Observe que eu não tenho que estar digitando nada, tá bom? Eu preciso somente ter esse arquivo aqui. Vou copiar ele, vou retornar para o meu terminal aqui, ó. Tá? E aí, limpar aqui a tela
eu vou navegar até o diretório de configuração do Apache responsável por configurar o arquivo glpi.conf, que é o que a gente vai configurar aqui agora. A gente vai criar ele porque ele não existe, tá? Então a gente precisa desse virtual host, que é o que separa aí aplicações web dentro do Apache, tá? Então para isso eu vou fazer aqui o seguinte: sudo vim, tá? Que é o editor de texto, pode ser o nano também, mas aqui eu prefiro usar o vim, etc Apache, tá? Arquivos de configuração, ele fica sob a pasta etc. Sites, aqui ó, sites available, eu vou dar um tab só para você ver quais são os arquivos que estão aqui, ó. O que eu vou trabalhar é esse aqui, ó, sites available, já disse que o meu inglês não é o dos melhores, sites available, e aí eu vou digitar agora aqui, ó, glpi.conf, tá? E vou dar enter. Ele vai abrir aqui um arquivo em branco. Eu vou pegar agora as configurações que eu acabei de copiar aqui, ó. Vou apertar aqui I no meu teclado e vou clicar com o botão direito do mouse. Opa! Perdão, deixa eu pegar aqui novamente. Vamos lá. Ups! Volta aqui. Maravilha. Copiar. Volta aqui para o terminal. Vou deletar aqui. É bom assim, as coisas vão acontecendo em tempo de execução, tá? Vou deletar aqui e vou clicar com o botão direito. Ok, maravilha. E eu preciso fazer algumas alterações aqui que eu já vou lhe mostrar. Deixa eu só ampliar aqui, tá? Perfeito. Então, estou de frente aqui ao arquivo de configuração. Agora a gente vai seguir para as mudanças que a gente precisa aqui para a nossa página web funcionar. Bora lá. Ok, maravilha, tá? A gente está usando aqui o protocolo, a porta, né, 80, o que significa que ela é insegura, tá? A gente vai usar o protocolo HTTP. Mas futuramente a gente vai alterar aqui, né, os certificados autoassinados e por aí vai. Mas entenda aqui o que eu vou fazer no momento. Você entendendo esse arquivo aqui, o resto fica fácil. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, em server name, onde eu tenho glpi.localhost, eu vou deletar esse arquivo e colocar o endereço do meu servidor, que é 192.168.0.35, tá bom? Pronto, esse é o server name. Se eu tivesse o DNS instalado, eu ia colocar o meu servidor DNS aí. Não é o nosso caso aqui. Aqui em Document Root, que é o diretório raiz ou principal, eu vou alterar aqui, ó, e vou colocar var www, aqui eu vou deletar aqui, ó, e vou colocar glpi, tá bom? glpi, certo? Perdão. Vou colocar HTML. Pronto, HTML. Opa, quase não sai. Vamos lá. E aqui embaixo eu vou fazer uma alteração aqui para que a minha página web, da forma que eu vou usar o endereçamento dele para poder acessar o glpi, ele diga o seguinte: quando você digitar esse endereço, ele vai aparecer esse caminho aqui. Então esse alias é um apelido, tá bom? Então eu vou colocar aqui barra glpi espaço barra, eu vou colocar var www barra html barra glpi. Aqui, ó, tá me dizendo o seguinte: quando eu digitar 192.168.0.35 e digitar barra glpi, o virtual host ele vai buscar dentro deste caminho aqui o diretório glpi e vai abrir a página. Vai ficar mais claro quando a gente fizer isso aqui na prática. Basicamente, o que eu preciso fazer de alteração aqui é essa. E aqui em Directory, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou apagar aqui, ó, Public, e deixar somente glpi. Lembrando que essas alterações, elas são úteis para a versão do glpi que eu estou usando, tá bom? Foi o que eu já tinha validado antes da última versão. Nessa versão atual, eu preciso fazer vários testes, né? E depois de validado, eu posso trazer aqui para nós. Tudo bem? Então, feito isso, agora eu vou salvar aqui o arquivo. ESC, Shift WQ e Enter, ok? Prontinho, ainda não acabou, vamos seguir. Pronto, arquivo criado, porém agora eu preciso passar para o Apache o seguinte: olha, eu criei um arquivo de configuração, eu preciso ativar ele para ele funcionar. Então, dentro desse mesmo caminho aqui, ó, em sites avaliável, né, sites disponíveis, avaliável foi ótimo, né? Olha só, ls barra etc Apache sites disponíveis, eu tenho aqui, ó,
glpi.conf. Então eu preciso dizer para o Apache que existe esse arquivo aqui, tá? Esses aqui eles já existem, não vamos usar agora, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar sudo a2 site glpi, ok? Ele está dizendo assim, ó, enable site, isso aqui é uma ferramenta do próprio Apache. Então, enable site, qual é o glpi? Vou dar enter. Ele vai pedir para poder reiniciar aqui o serviço, então vou fazer sudo systemctl reload ou restart, tanto faz, né? Apache 2, ele vai dar um erro aqui, tá? Ok? Porque eu preciso, no caso, perdão, Apache 2, enter, ele está dando essa mensagem aqui porque dentro desse módulo, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho essa linha aqui, ó, Rewrite Engine, né? Ele está aqui ativado, on, que é o mecanismo, né, que faz a página funcionar, esse módulo aqui funcionar. Então, eu preciso aqui também ativar este módulo aqui. Tá? Vou voltar aqui novamente e vou fazer o seguinte, sudo a2 mod, ative esse módulo e vou colocar aqui, ó, Rewrite, enter. E agora eu vou novamente fazer o reinício do Apache e veja que está funcionando. Perfeito? Maravilha? Ok, vamos seguir. Pronto, maravilha. Agora vamos testar, né, para ver se está funcionando. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu vou deletar aqui esse endereço e vou digitar 192.168.0.35, vou aproximar aqui para a gente visualizar melhor, /glpi e vou dar enter. Então veja que ele já trouxe para nós aqui o nosso assistente de instalação do glpi. Deixa eu fazer um zoom out aqui, tá? Ele vai aqui ao setup do glpi, tá certo? Repito aqui, vou reforçar aqui novamente, ele vai aparecer a página durante a instalação indicando alguns erros. Não tem problema nenhum frente ao que estamos fazendo aqui. Eu não quero fugir do foco principal, que é subir esse servidor com essa aplicação para que você tenha esse primeiro contato. Questões de segurança podemos ver depois e ao passo que você for aprimorando seus conhecimentos, aí sim você pode fazer uma instalação segura. Mas a nível didático, eu preciso que você entenda aqui os pilares de uma arquitetura de cliente e servidor usando o sistema operacional Linux, tá certo? Então, para dar continuidade aqui, eu vou clicar em OK. Pronto, ele vai falar aqui sobre a licença, se quiser pode dar uma lida. Vou clicar em continuar, OK. Aqui eu tenho duas opções, que é instalar ou atualizar, no nosso caso nós vamos instalar. O processo de atualização, a gente precisa antes verificar algumas questões, como versão do PHP, versão do banco de dados, e para isso é necessário fazer um snapshot, por exemplo, fazer backup de arquivo para que não perca nada, isso aí, né? Não tenha perdas aí durante a instalação, atualização, tá? Mas no nosso caso, vamos clicar aqui em instalar. Prontinho. Ele vai listar aqui, vai fazer uma verificação do nosso servidor, e nessa etapa aqui, ó, tá vendo? Ele está dando várias mensagens aqui que é a questão de segurança do servidor. Como, por exemplo, a questão da pasta pública, que já é de acordo com as novas versões do glpi. Porém, para fazer essa alteração, eu preciso alterar o arquivo lá dentro do Apache, né? E aí já demanda um pouco mais de conhecimento, mas não tem problema, apesar de estar em vermelho aqui, é um alerta. Repito, é um ambiente controlado, você pode fazer isso. E fica a seu critério, com os conhecimentos adquiridos aqui, posteriormente você pode vir aqui e tentar resolver esses problemas. O que eu não quero é fugir do foco e fazer aqui você ter esse primeiro contato, tá bom? Então, essas mensagens aqui eu vou descartar nesse momento, tá? E vou clicar aqui embaixo em continuar. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Dentro do nosso servidor, observe aqui a nossa tabela, aqui, tá? Observe aqui que ela está zerada. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou trazer essa página aqui, vou destacar ela e vou voltar aqui. Tá? Vou deixar somente essa página aberta. Vou clicar aqui agora em continuar e olha só o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai pedir aqui o endereço do nosso servidor, vou colocar localhost, tá? Localhost. O usuário foi o usuário glpi que nós criamos, tá? Nas aulas anteriores. E agora eu vou clicar em continuar. Ele vai pedir agora aqui, ó, vai perguntar se eu quero criar um banco de dados novo ou utilizar um existente. Só que nós já temos aqui, ó, o glpi. Então, eu vou selecionar aqui glpi, vou clicar em continuar.
E agora ele vai começar o processo de inicialização do banco de dados. Eu vou voltar aqui na página, vou clicar em atualizar e veja só o que acontece. E o nosso banco de dados está sendo populado, né, e estruturado pela aplicação. Então, tudo isso aqui em tempo real. Já já ele conclui. Banco de dados inicializado, vou clicar em continuar. Tá bom? Ele vai dar algumas mensagens, questão de uso estatístico e por aí vai. Vou clicar em continuar. Né? A última etapa aqui, antes de dar andamento, tá? Então, preciso de ajuda para poder fazer integração, informações do serviço do próprio GLPI, né, dos desenvolvedores. Continuar. Aqui são os usuários padrões, e a recomendação é que isso seja alterado posteriormente, tá? Vou clicar agora em usar o GLPI. Ele vai partir para a página de autenticação e eu vou logar aqui, ó, GLPI, pois já criamos esse usuário também. Vou clicar em entrar e estamos aqui diante da nossa instalação no GLPI. Claro que tem um monte de falha aí, tá certo? Mas observe que nós concluímos aqui uma etapa que vai desde a concepção do nosso servidor virtual com o VirtualBox até o deploy, né, esse nome bonitinho, de uma aplicação web. É claro que quando você estiver aí já com um conhecimento mais avançado, isso aqui vai ficar muito mais fácil, né? Essas mensagens não vão aparecer por aqui. Mas nós temos aqui a nossa aplicação ITSM, responsável pela gestão de ativos e chamados. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, em assistência, aqui, ó, assistência, eu tenho aqui, ó, criar chamados, por exemplo, né? E eu tenho aqui, ó, posso colocar aqui a parada de máquina, descrever qualquer coisa. Vou dizer aqui a data de abertura, por exemplo. Se ele é um incidente ou requisição, isso aqui obedece práticas de ITIL, né? Categoria não temos cadastrados. O status, né? Novo, em andamento, pendente, solucionado. A origem, se foi via helpdesk, se foi via e-mail, por exemplo. O tipo de urgência, né? O impacto aqui medido, né? Prioridade, tudo aqui, ó. Aqui embaixo, quem foi que fez a abertura, a gente não tem usuário cadastrado, então por padrão ele adiciona o GLPI, alguém para acompanhar os chamados, enfim, ele é bem completo mesmo. Vou clicar aqui em adicionar e ele vai abrir um chamado e gerar aqui um número, né, de protocolo, nesse caso aqui 1, né? Então, quando eu retornar aqui, por exemplo, em chamados, veja que eu tenho aqui, ó, parada de máquina, o status, a última atualização, prioridade, o usuário que fez a abertura e a atribuição, né? Eu posso atribuir para um outro operador. Então, nós temos aqui, pessoal, deixa eu voltar para a minha tela aqui, ó. Nós acabamos aqui de fazer o deploy da nossa aplicação. Ainda não acabou, não. Esse vídeo já está chegando ao final. Mas nas aulas que vão seguir, a gente vai ver questão de segurança ainda, vem a questão do inventário, documentação. Aqui o conteúdo é completo mesmo para você entender o que fundamenta todo esse processo aqui, que é o que interessa nesse momento. Tudo bem, pessoal? Então, concluímos essa etapa por enquanto, mas calma lá. Pronto, estou de volta aqui novamente, né? E conseguimos aqui, né, concluir a parte da instalação da aplicação real, que no caso é o GLPI. Este link aqui com o repositório vai estar aqui na descrição. Vou pedir para você, caso você já tenha uma conta aqui no próprio GitHub, né? Vá lá no Stars e mais uma vez eu agradeço a galera que reservou um tempinho para poder clicar. Eu sei que tem mais pessoas, porém ainda não tem conta no GitHub. Eu prometo também falar sobre o GitHub logo em breve, né? Então vai lá e dá um Star aqui também. Eu vou colocar aqui o link na descrição, tá certo? Então, uma outra coisa interessante, aqui, ó, faz esse exercício, né? Então você cria o banco de dados, né? Adiciona o usuário ao banco de dados, já vimos tudo isso aqui. Faz a instalação no GLPI. Eu vou pedir para você me dar essa moral também, porque para fazer isso aqui é muito prazeroso, além de trabalhoso. Então você posta lá no LinkedIn, marca também, coloca a hashtag lá, servidores Linux na prática. Isso para mim tem muito valor, tá certo? É a única coisa que eu peço aqui para você. Então, mais uma vez, esse vídeo com certeza ele ficou longo. Eu vou ficando por aqui, agradeço imensamente pela paciência, pela audiência. Continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Vai lá na descrição para poder pegar o material de apoio, o link aqui do repositório, fazer parte do grupo do Telegram. Até a próxima e fui.